de Carlos Eduardo. Uma pausa nos assuntos densos para falarmos sobre dois candidatos que não lograram êxito nas últimas eleições. Eu começo com um candidato que vem lá de Apodi, o Vanvan da Chapada. Senhoras e senhores, Vanvan da Chapada tinha o número 59999. Mas o pessoal de campanha produziu os elementos da campanha Santinho e tal, com o número 55888. Qual foi o resultado disso? Segundo os tiktokers da vida, Vanvan da Chapada não teve nenhum voto lá em Apodi. A candidata que teve mais votos que ele logo acima foi a Nazinha, com o número 44999, que teve 2 votos. Mas Vanvan da Chapada, lá de Apodi, infelizmente não teve nem o seu próprio voto. E aí, Bea, ele errou até o próprio número, ou não? Errou, se não teve voto algum. Eu, quando vi isso, eu digo, rapaz, o cara não soube nem o próprio nome. Gente, a gente viu o material, tinha um número errado. Assustador, é assustador. E aí não teve jeito. Distribuiu na hora, cadê? E assim, isso a gente tá brincando, acha divertido e tal, mas a gente tá falando aqui de dinheiro público que foi investido numa candidatura, que foi investido na impressão de material e que certamente esse tipo de coisa não aconteceu só aqui no Rio Grande do Norte. Não aconteceu só aqui, entendeu? Se fosse com Querida, isso não tinha acontecido. Querida, quem não tá sabendo... Vamos falar de Querida, Kelps, por favor. Faça o resumo de ontem para hoje. Querida, eu conheço Querida. Querida é uma figura folclórica em Ceará-Mirim. Ela faz discursos, participa das discussões públicas. E Querida foi candidata a vereadora e ela teve 8 votos. Pelo PSOL. Pelo PSOL, teve 8 votos. E ela agora está indignada, porque, segundo ela, informações de Brasília dizem que ela teve 988 votos e os votos sumiram. A família dela, na casa dela, moram 10 pessoas e ela só teve 8 votos. E ela está convocando uma passeata em Ceará-Mirim. Surge um novo fenômeno na política do Rio Grande do Norte. Querida vai fazer uma passeata. Os áudios dela são engraçadíssimos que estão rolando no WhatsApp. Impagáveis. Ela reclamando e vai ao juiz, ao promotor e informações de Brasília dizem... Dão conta de que devolveram os votos dela, com 900, indo para... Ela não teve 8, ela teve 988, segundo a apuração da própria Querida. Não, aí o pior que fizeram, tadinha, uma falsificação do print dos votos dela, uma falsificação grosseira, botando os 988, não se fala em outra coisa, mas nessa brincadeira toda, não foram só homens que tiraram 0 voto. Algumas candidaturas femininas no Rio Grande do Norte serão questionadas por serem laranja. E aí, Mossoró, na legislatura passada, 3 vereadores perderam o mandato por causa de candidaturas Inclusive laranja. uma mulher. Inclusive uma mulher, Larissa Rosado, que não teve nada a ver com esse abacaxi e perdeu o mandato. Porque quando uma mulher dentro de uma nominata é laranja, todos os votos da nominata caem. E não interessam quantos foram eleitos. A chapa do PL do Ceará de deputado estadual ainda rola um processo na justiça que eles podem perder 4 deputados estaduais. Então, as candidaturas laranjas femininas vão passar por uma grande apuração em todo o estado. E essa coisa de esquecer número, só contar uma história, eu nunca disse isso publicamente. Primeira vez que eu fui candidato a prefeito, todos os candidatos a vereador do partido eram meus amigos. E eu decidi votar numa amiga nossa. Eu disse, vou votar em fulana, que não era favorita a ganhar, que não iria ganhar a eleição. Eu nunca tinha sido candidato a prefeito, Papangu, Matuto. Cheguei para votar, cheio de câmeras de TV, todo mundo me filmando, a rádio, e eu esqueci o número da minha candidata. Esqueci o número e eu fiquei com vergonha de ir olhar na ficha que fica pendurada na parede, porque assim, todo mundo me filmando, eu não ia lembrar o nome do meu candidato a vereador e votei na legenda porque eu esqueci o número de votar na hora. Você fez a mesma coisa certa. Inclusive era a primeira, era a decisão mais... Acontece, redução de danos. Só pra gente concluir, ainda seguindo nessa pegada, tem uma série de candidatos com nomes absurdos que foram pras urnas e que driblaram, de certa maneira, a proibição do TSE, utilizando o primeiro nome no começo e o apelido pelo qual era conhecido no final. Só para vocês terem uma ideia, ó. Em Goiânia, teve um candidato chamado Bola de Fogo 06. A gente teve em Maceió uma candidata chamada de Vanessa Barriga Cheia. A Laíde Obrigada de Nada, na Bahia. Rosinaldo já morreu, em Arco Verde, Pernambuco. Keila Acaba Não Mundão.
candidata pelo PL no Rio de Janeiro. Receba na Caixa dos Peitos, é a alcunha de João Joaquim da Silva, lá em Pernambuco. É uma festa. E fora o Sem Miséria, que é o apelido de Francisco Miguel de Andrada, candidato em Prainha, no Pará. Em São José do Seridó, solteiro, foi eleito vereador em São José do Seridó, ao contrário de Docinho, que ficou em último lugar entre todos os candidatos em São José do Seridó. São José do Seridó tem Docinho, Coração de Papel, Borrego, Menininho de Chico Gago. Agora pergunta que não quer calar, Kelps. Solteiro, é casado? Boa pergunta. É uma excelente pergunta. Por gentileza, você poderia auxiliar nosso Sim, vereador, claro. enquanto eu vou tocando aqui o barco. Olha, então um abraço para a querida, que não teve 988 votos, e aí o doutor Evaldo Sampaio, que sempre é muito solícito com a gente, gravou um conteúdo importante, dizendo que ela tem todo o direito de se revoltar, de se chatear, tá, turma. Os comentários são os mais incríveis possíveis, gente dizendo que votou nela e que não votou, o pessoal querendo, né, enganar a prova da querida, mas o fato é o seguinte: ela chega a dizer que os votos foram roubados, que Brasília teria garantido que ela teria os 988 votos, e aí foi por isso que ele gravou, trazendo a sua opinião, dizendo: olha, gente, isso não tem a menor possibilidade, não tem essa história de desaparecer do sistema e reaparecer. Querida teve 8 votos, que ela siga a sua carreira política agora, enfim, até mais conhecida em nível nacional. E consiga pelo menos todos os votos da sua casa. Os áudios são sensacionais, a revolta dela Se você não recebeu no grupo do WhatsApp, peça, porque tá rolando no Brasil todo. Muito bem, senhores, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo aqui, uma última notícia aqui antes do intervalo. 81% dos